Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. O seu comprimento era de 5 côvados, e a sua largura de 5 côvados. Era quadrado, e a sua altura era de 3 côvados. Fez-lhe as pontas em forma de chifres, nas 4 extremidades. Os seus chifres formavam com ele uma só peça, e o revestiu de bronze. Fez todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher a sua cinza, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de bronze. Fez para o altar um crivo de bronze em forma de rede, debaixo da sua beira, até ao meio dele. Fundiu 4 argolas nos 4 cantos da rede de bronze, como lugares para os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os revestiu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de ambos os lados do altar para se levar. Oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que em bandos se reuniam à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio, para o lado do Neguebe, para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os colchetes das colunas e as vergas eram de prata. Também para o lado do norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os colchetes das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas 10 colunas e as suas 10 bases eram de bronze. Os colchetes das colunas e as suas vergas eram de prata. Para a frente do tabernáculo, ao oriente, de 50 côvados, eram as cortinas. De um lado, 15 côvados, as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Do outro lado da entrada do átrio, de 15 côvados eram as cortinas, as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os colchetes das colunas e as suas vergas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio eram vergadas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, de conformidade com as cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus colchetes eram de prata. O revestimento dos seus capitéis e as suas vergas eram de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Este é o cômputo das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, como, por ordem de Moisés, foram contadas sob a direção dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão, Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, fez tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista, recamador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi de 29 talentos e 730 siclos, segundo o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi de 100 talentos e 1.775 siclos, segundo o ciclo do santuário. 1 beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, para todo o que se contou de 20 anos para cima, dentre os 603.550. Dos 100 talentos de prata se fundiram as bases do santuário e as bases do véu. 100 bases para 100 talentos, 1 talento para cada base. Dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, revestiu-lhes os capitéis e lhes fez vergas. O bronze da oferta foi de 70 talentos e 2.400 ciclos. Com ele fez as bases da porta da tenda da congregação. O altar de bronze, com a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, as bases do átrio em redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio em redor.